Olá, estamos iniciando pela TV Suprem, braço de comunicação da União Planetária, mais uma entrevista dentro do movimento 2022-2030, o Brasil e o mundo que queremos, uma parceria da Universidade de Brasília, através do Núcleo de Estudos do Futuro, do Centro de Estudos Avançados Multidisciplinares, com a União Planetária. Hoje teremos o privilégio de conversar com a professora Verusca Ribeiro Machado. Vamos revisitar sua infância e juventude, sua formação básica e universitária e conhecer suas atividades como professora e especialista na área de educação. Nossa convidada é graduada em Letras pela Universidade de Brasília, onde também obteve seu mestrado e doutorado. Exerceu a função de técnica em assuntos educacionais na Secretaria de Educação Superior do Ministério da Educação e hoje atua no Instituto Federal de Brasília, na formação de professores e como docente de língua portuguesa. É também docente do programa de mestrado profissional em Educação Profissional da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, atuando na linha de práticas educativas em educação profissional e tecnológica. Publicou 9 artigos em revistas especializadas, 14 capítulos de livros e 6 livros. Desde 2010, está vinculada no Instituto Federal de Brasília. Desde agosto de 2023, ocupa o cargo de reitora do Instituto Federal de Brasília. Muito obrigado, professora Verusca Ribeiro Machado, por ter aceitado ao nosso convite. Na minha primeira indagação, pediria que revisitasse sua infância e juventude, sua formação básica e universitária e os caminhos que a levaram a ser uma importante professora e gestora. Gostaria de começar agradecendo muito o convite, professor Isaac. É um prazer imenso conversar com vocês, principalmente pensando aí o mundo que queremos, né? Um mundo que possa ser mais justo, equitativo e que tenha como base a sustentabilidade do nosso planeta. Então, essa é uma indagação que para mim sempre é muito prazerosa, é revisitar o meu passado, porque revisitar o meu passado significa revisitar aquilo que me constitui. E significa também, de alguma forma, olhar para aqueles e para aquelas que me constituíram e para minha ancestralidade. Então, eu queria começar destacando a importância de que, quando eu trago o meu passado, eu não trago o meu passado como indivíduo, mas eu trago um coletivo, que é um coletivo das pessoas que me antecederam e que me conduziram, né, para que eu me constituísse naquilo que eu sou hoje. Então, eu sou uma brasiliense, eu tenho o prazer inenarrável de dizer que eu sou uma brasiliense, eu amo essa cidade, eu amo o Centro-Oeste, eu amo o Planalto Central, eu amo o Cerrado, né? E eu acho que a gente precisa ser alertado sobre a situação em que o Cerrado se encontra hoje. Me lembro que quando eu era criança, a gente tinha as matas nativas para todos os lados, né? Então, eu começo falando da minha vida a partir dessa ótica, porque a cidade onde eu nasci e o Cerrado fazem parte daquilo que eu me transformei também. Eu passei parte da minha infância numa área rural, na Chapada, em Água Fria, e lá eu pude ter a oportunidade de conviver muito com os saberes populares. Então, até os 7, 8 anos, mais ou menos, eu não fui inserida numa cultura grafocêntrica, mas eu fui inserida numa cultura da oralidade. Então, o folclore, muito vivo, né, na região, na minha época de infância, foi muito importante para mim. As minhas experiências com colheitas e as escutas ao pé da fogueira em uma região em que não havia luz
e que sobravam histórias, isso tudo foi muito importante para a minha constituição. Eu entro na escola com uma distorção idade-série, e tive uma dificuldade muito grande de me adaptar à escola, porque a escola urbana, ela tinha, né, vou falar no passado, porque eu estou falando da minha experiência, ela tinha pouco espaço para acolher experiências de vida diferentes daquelas que estavam previstas que chegassem até a escola naquele momento. E a minha experiência era uma experiência de quem não tinha passado pela educação infantil, de quem não tinha desenvolvido coordenação motora fina, era uma experiência de quem tinha muito mais experiência em pegar milho para fazer boneca de milho do que pegar lápis para escrever. Então, o meu início na educação, ele foi muito doloroso, porque eu não me sentia acolhida pela escola e não me sentia acolhida naquilo que eu era e que eu trazia como experiência. Então era como se tudo aquilo que eu tivesse aprendido na minha infância, na minha primeira infância, fosse descartado para que no lugar fosse colocado um outro padrão. E isso foi muito impactante para mim, né? Eu cheguei a fugir da primeira escola em que eu fui matriculada, e aí a minha mãe, que teve uma sensibilidade muito grande, a minha mãe só terminou a educação básica, mas ela teve uma sensibilidade muito grande e me mudou de escola. E aí eu fui estudar no Instituto Nossa Senhora do Carmo. Então eu fui educada também pelas Irmãs Carmelitas. E lá eu me senti mais acolhida, principalmente por causa dos princípios da Ordem Carmelita, que tem uma relação com a solidariedade, com a humildade, e para a gente falar de uma palavra que está mais em voga hoje, com a empatia. Então eu me senti mais acolhida, mas nem por isso totalmente acolhida. Eu me lembro que nos primeiros 6 meses, né, da minha escolarização, naquilo que a gente chamava de prézinho, a, a professora e a orientadora educacional chamaram a minha mãe e disseram para ela: olha, sua filha tem um problema cognitivo na minha frente. E naquele momento, foi um momento em que eu não entendia bem o que era aquilo, mas eu percebi que havia alguma coisa errada comigo. E a minha mãe, assim, numa sensibilidade materna, né, que acho que só as mães têm, disse assim: não, o problema não é com ela, o problema é que a escola não conseguiu dar conta das diversidades que ela traz. E aí, na minha casa, minha mãe passou a construir uma metodologia de estudo alternativa muito pautada na leitura. E foi assim que eu consegui me destacar em 6 meses na escola, e aí a minha trajetória ela passou a ser muito tranquila, mas com muita disciplina e uma metodologia criada por uma pessoa que nunca passou por um banco de curso superior. Então, eu me destaquei ao longo do ensino fundamental, fiz o ensino médio numa outra escola, saí das Carmelitas e fui para a Universidade de Brasília fazer letras como minha primeira opção. Eu gosto muito, Zac, de destacar isso, sabe? Eu não fui fazer letras porque eu gostaria de ter feito direito ou gostaria de ter feito comunicação social, mas não passei. Letras foi a minha primeira opção. Eu entrei na universidade no meu primeiro vestibular e se eu tivesse que voltar atrás, eu faria letras outra vez. Então, eu gosto muito da área em que eu atuo. Posteriormente, óbvio, eu fui adentrando em outras áreas, né? Eu fiz primeiro o bacharelado, porque eu sempre gostei de trabalhar com o texto, depois eu fiz licenciatura, e aí a minha sequência de vida, depois que eu passei a trabalhar em escola, foi integralmente dedicada à educação. Então, eu começo a trabalhar em escola 6 meses depois de entrar na Universidade de Brasília, no segundo semestre de 1993, e desde então eu nunca mais saí do trabalho com escola e com educação. Então, trabalhar com letras e trabalhar com educação foram as minhas primeiras opções. Por isso, faço mestrado e doutorado na educação com uma professora que é egressa da linguística, que é a professora Estela Mares Bortoni Ricardo, que é uma mãe acadêmica também, que eu gosto muito de citar, que teve uma importância muito grande na minha constituição como pesquisadora, numa perspectiva de solidariedade acadêmica, porque eu considero muito importante o coletivo em todas as ações, por isso que eu faço esses destaques. E aí depois eu fiz uma formação também em psicanálise, né, mas sempre pensando naquilo que pode dialogar com a educação. Então, em linhas gerais,
assim que eu me constituo. Muito bom. É interessante que mencionou, né, quando estudava ainda na área rural, vivia na área rural, né, a construção de bonecas de milho, né, que é também um instrumento de aprendizagem, né, que exerce a criatividade, a imaginação, né, e deve ter contribuído também essa inspiração que a gente tem quando é criança, né, de exercer alguma coisa virtuosa, né, no nosso futuro. Professora Verusca, eu poderia ressaltar o seu trabalho nas práticas educativas em educação profissional e tecnológica? Então, Isaac, para fazer esse destaque, eu vou retomar um pouquinho a minha entrada na educação, lá quando eu estava ainda no segundo semestre na Universidade de Brasília, né? Eu comecei a trabalhar em cursinhos pré-vestibulares, né? Naquela época eles eram muito importantes, porque nós tínhamos pouquíssimas vagas para educação superior, poucas instituições de educação superior, então esses cursinhos eles eram é, muito profícuos, né, aqui na cidade. Então eu começo a trabalhar nesses cursinhos, logo depois eu passo a trabalhar com o ensino médio nas escolas particulares, é, entro também na educação superior e em 2005, eu resolvo fazer um concurso. Então, eu trabalhei de 1993 até 2005 na iniciativa privada, e nela eu passei por todos os níveis e modalidades de ensino. É, então, eu vou para o Ministério da Educação. Quando eu faço concurso para o Ministério da Educação, eu estou terminando o mestrado, trabalhei lá na Secretaria de Educação Superior, que foi um lugar que me permitiu ter uma visão ampliada da estrutura do país e da organização da educação brasileira nos mais variados rincões, né? E quando eu terminei o mestrado, eu já engatilhei o doutorado, terminei o doutorado estando como técnica do Ministério da Educação, e havia uma modalidade de educação na qual eu ainda não havia entrado, que era a educação profissional. Então, eu quis fazer o concurso, né, para o Instituto Federal de Brasília, também muito nessa perspectiva de poder contribuir com a educação pública, aquilo que eu recebi na universidade pública. Então, isso para mim também era muito forte. Eu fiz uma graduação, um mestrado e um doutorado, eu passei mais de 2 décadas da minha vida numa instituição pública de ensino, e eu acreditava que era a hora também de poder retornar para a sociedade esse investimento que foi feito em mim. E aí eu entrei no Instituto Federal de Brasília, mas eu confesso para você que quando eu entrei, eu tive um choque muito grande, porque o próprio vocabulário da educação profissional é muito diferente de tudo aquilo que eu trazia. Quando eu entrei, eu falei, não, eu já estou assim, adiantada na carreira, eu estou bem assim para entrar na educação profissional e ter um trabalho bem bacana desde o início. Mas não, eu percebi que eu precisava voltar e me profissionalizar melhor para trabalhar na educação profissional. Então, assim que eu entrei no Instituto Federal de Brasília, eu fiz uma especialização, já tinha terminado o doutorado, eu fiz uma especialização em educação de jovens e adultos, porque na educação profissional, a gente trabalha essencialmente com o público de educação de jovens, adultos e idosos, né? EJAI. E aí eu fui me especializar mais na educação de jovens e adultos, e também fiz uma outra especialização em diversidade, em políticas de gênero e raça, porque também comecei a perceber que a formação de profissionais, de trabalhadores e trabalhadoras, na perspectiva que o Instituto defende, que é uma perspectiva de formação omnilateral, de formação integral, de formação de trabalhadores numa perspectiva cidadã, para fazer essa formação, eu precisava ter um aprofundamento maior. Então, foi dessa maneira a minha entrada no Instituto Federal de Brasília. Eu me profissionalizando para conseguir dar o melhor que poderia dar ali naquela instituição. E lá eu atuo na educação de jovens e adultos. Eu tenho assim uma paixão por atuar na educação de jovens e adultos, e um orgulho muito grande. Hoje eu sou professora do campus Taguatinga, do IFB, né, além de gestora, e eu atuei por muitos anos no curso de artesanato, Proeja em artesanato,
Então, trabalhei com mulheres, são cursos constituídos na sua essência por mulheres. Então, antes de atuar na gestão, eu atuava na educação de jovens e adultos, no ensino médio integrado, que é quando eles vão fazer o ensino médio junto com a educação profissional, e na formação de professores, nas licenciaturas, né? E no mestrado em educação profissional. O professor, dentro de um instituto federal, ele atua no princípio da verticalização. Então, ele vai desde a EJA até a pós-graduação dentro das possibilidades da instituição. E foi aí que eu fui me constituindo. Nesse mestrado, que é o mestrado em educação profissional, é o mestrado profissional em educação profissional, a gente trabalha na nossa linha de pesquisa a possibilidade de desenvolvimento de práticas educativas que sigam o princípio de educação profissional que a gente defende e que possam aprimorar cada vez mais a formação para o trabalho aí no nosso país. Venha com a gente! Vamos fazer um mundo melhor! Eu sou Suprem! Seja Suprem, você também! Muito interessante. Recentemente, nós entrevistamos o professor Francisco Cordão, que é uma pessoa muito importante no estabelecimento de políticas públicas para o ensino profissional, principalmente ao nível do Conselho Nacional de Educação. E essa é uma dimensão importante não só para ter o trabalho próprio da pessoa, mas um trabalho que tenha prazer e uma finalidade de aprimorar o coletivo, né? Então, essa área ela precisa avançar e a gente ter uma educação profissional com virtudes, visando os outros, visando a empatia. É, Professora, atualmente é reitora de uma importante instituição, que é o Instituto Federal de Brasília. Poderia descrever essa importante rede de ensino e pesquisa, suas principais prioridades e as metas para o futuro? Muito bem, Isaac. Então, quando a gente fala de Instituto Federal, a gente fala de uma rede, né? Como você mesmo mencionou, que é a Rede Federal de Educação Profissional e Tecnológica. Essa rede, ela é constituída por 41 instituições. São 38 institutos federais, 2 Cefetes e o Colégio Pedro II, lá no Rio de Janeiro. Então, toda vez que a gente se refere à rede federal, a gente se refere a todas essas instituições. E nós atuamos em rede, né? É uma rede que, apesar de todas as dificuldades, desafios, contradições, né, de viver num país continental e tentar atuar em rede, a gente procura atuar em rede, principalmente naquilo que são os nossos princípios, né? A gente tem essa perspectiva inclusiva como um princípio importantíssimo, a perspectiva de oferecer educação pública gratuita para as pessoas em maior vulnerabilidade, e somos uma rede, talvez a mais interiorizada desse país. Nós estamos em todos os lugares, em todos os estados, muitas vezes no município onde o Estado ainda não adentrou, a gente tem uma unidade da rede federal, um campus de um instituto federal, que faz a diferença para aquela comunidade. Então, eu tenho muito orgulho de fazer parte dessa rede, o Instituto Federal de Brasília faz parte dessa rede. Aqui no Distrito Federal, nós temos 10 unidades, são 10 campi, né? Nós somos uma instituição multicamp. Em alguns estados, nós temos mais de um instituto. Nosso vizinho aqui, o Goiás, são 2, Instituto Federal de Goiás e Instituto Federal Goiano, mas no Distrito Federal nós temos um instituto com diversos campi. Então, hoje estamos na Asa Norte, estamos na Ceilândia, na Estrutural, no Gama, em Planaltina, estamos em Samambaia, São Sebastião, Recanto das Emas, Riacho Fundo e Taguatinga. E temos aí
no processo de expansão, né, duas novas unidades em implantação. É, a unidade de Sobradinho 2, que vai atender a parte norte, né, da cidade, ali Sobradinho 2, Sobradinho 1, Fercal, Lago Oeste, e a Cidade do Sol, que a gente tem chamado de Cidade do Sol, Sol Nascente, Pôr do Sol. Então, a gente tem esse desafio. Seremos, né, ao final deste governo Lula, 12 unidades, mais a reitoria que funciona no setor de autarquias. E são muitos desafios, porque a gente pretende levar ensino, pesquisa e extensão para essas regiões, né, essas regiões administrativas e atender aquelas pessoas para as quais não havia vagas em instituições públicas, né, nessa essa nossa perspectiva, e sempre dentro de cada campus, sabe, Isaac, é muito interessante, dentro de cada campus, oferecendo tudo isso que eu disse lá no início da entrevista: educação de jovens e adultos, ensino médio, graduação e pós-graduação. Então, essas ofertas existem dentro de cada unidade nossa. E os servidores técnicos e professores que atuam nessas unidades atuam com tudo isso de uma vez. Então, é um mesmo espaço, com os mesmos servidores, oferecendo tudo isso. Então, essa é a riqueza, né, da nossa rede. Eu preciso fazer um destaque para os servidores e servidoras dessa rede, que trabalham muito para que a gente possa fazer a diferença na vida dessas pessoas. É muito interessante, né, a gente analisar, né, a evolução do sistema universitário brasileiro, né, que ainda não completamos 100 anos ainda da primeira universidade brasileira, pública. Na realidade, as universidades, apesar de terem um papel extremamente fundamental no desenvolvimento do país, elas começaram a criar amarras, começaram a criar vícios que nem sempre eram os ideais, né? E numa universidade mais antiga no Brasil, para a gente poder dar saltos, a gente tem que enfrentar esse vício. No entanto, aqui no Distrito Federal, voltando aqui para o nosso local, atualmente, nós temos três instituições federais de ensino superior. A Universidade de Brasília, Brasília em torno de 60 anos, o Instituto Federal, em torno de uma década, e temos agora o novo recém-nascido, né, que é a Universidade do Distrito Federal. E eu penso que nessas universidades, que se formaram depois, como o Instituto Federal ou a Universidade do Distrito Federal, é mais fácil inovar, porque no início não há amarras, né? Eu me lembro que tivemos uma conversa com o primeiro reitor da Universidade Federal e ficamos assim deslumbrados com iniciativas, principalmente na área da sociedade, né? De populações que eram invisíveis, né? E o Instituto Federal, naquela época, procurava, no campo educativo, colaborar com esse tipo, esse segmento da sociedade. E o que eu acho, Verusca, é que essas três instituições federais, né, a Universidade de Brasília mais velha, a intermediária, o Instituto Federal e a Universidade Federal, devem dar as mãos e trabalhar coletivamente no sentido de que a gente possa fazer experiências educativas com o objetivo de melhorar a nossa educação e isso ser modelo, né, para o Brasil, né, e através dessa grande rede que são os institutos federais e outras entidades federais no Brasil. De maneira que eu vejo isso como um caminho, né? Essa colaboração no sentido de a gente fazer experimentação, né? Porque eu acho que Juscelino, quando concebeu Brasília, pensou nesse espaço de Distrito Federal de ser um espaço de experimentação em todas as dimensões, inclusive educação. E parabenizo a todos os professores, os servidores e os estudantes do Instituto Federal de Educação. Professor, nós estamos chegando
final da nossa conversa, e tendo em vista que o movimento 2022, 2030, o Brasil e o mundo que queremos, procura envolver os jovens na construção de caminhos para termos um Brasil e um mundo melhor e mais justo, poderia, nesse finalzinho de programa, dessa nossa conversa, de enviar uma mensagem aos jovens que nos assistem? Claro, Isaac. Sabe que nas formaturas do início desse ano, porque nós fazemos várias formaturas, porque são vários campi, né? Então, nas formaturas do início desse ano, eu convidava os jovens a fazerem uma reflexão, que é uma reflexão com a qual eu comecei aqui a nossa conversa, que é pautada em revisitar a sua história. Eu vejo que hoje a gente valoriza muito pouco aquilo que é a nossa história. A gente acaba criando desejos em relação a histórias possíveis e não compreende que o porvir ele é constituído daquilo que é o seu presente e daquilo que foi o passado. Então, assim, eu convidaria a juventude a fazer uma revisitação, né, se não o fez ainda, a sua ancestralidade, a sua árvore genealógica, quem são seus pais, quem são seus avós, ou foram, se já não estiverem mais aqui, quem foram seus bisavós, qual é a sua história, porque é dessa forma que você começa a entender o poder do coletivo. E eu, particularmente, não acredito em futuro se não for pelo coletivo. Tudo que a gente conquista parece que é o indivíduo que conquista, mas é tudo aquilo que vem com aquele indivíduo, tudo aquilo que está por trás daquele indivíduo. Então, por exemplo, quando eu chego a ser professora do Instituto Federal, não sou eu sozinha, mas são as mulheres da minha família que não tiveram oportunidade de estudar, assim como eu tive, mas que lutaram para que eu pudesse estudar. Então, eu acho que essa é uma mensagem muito importante, é a valorização do coletivo, e essa valorização do coletivo parte da valorização de quem você é dentro do seu coletivo e dentro daquilo que a sua ancestralidade te deixou como herança. Então, é um pouco isso que eu queria deixar como grande mensagem. Muito, muito boa mensagem, tenho certeza que vai entrar pelo ouvido dos nossos jovens e chegar ao coração e do coração para o cérebro. Muito obrigado, professora Verusca Ribeiro Machado, reitora do Instituto Federal de Brasília, por essa magnífica entrevista, magnífica conversa, interessante e importante. Muito obrigado. Esse e outros programas do Movimento 2022, 2030, o Brasil e o Mundo Queremos, podem ser acessados no canal YouTube do Canal Supre. Gostaria de agradecer imensamente a atenção de todas e todos que estiveram com a gente e voltaremos a nos encontrar em uma próxima oportunidade. Até lá.